Avaliação 1 de melhoramento vegetal e biotecnologia. Meu nome é Renan Tunes Ferreira. A importância dos recursos genéticos no melhoramento genético é devido aos. Estes recursos são as espécies animais, vegetais e microbianas, aquáticas e terrestres, de valor econômico, científico, social ou ambiental, seja este valor atual ou potencial. Então, ele tem valor agora, ele pode ter esse valor agora, ou ele pode ter esse valor a longo prazo, que tem, você pode fazer, ele tem a capacidade de desenvolvimento de uma pesquisa a ponto de trazer vários benefícios futuramente. Hoje, a humanidade enfrenta a ameaça de superlotação, o que tem aumentando a necessidade de intensificação da agricultura na mesma proporção. Se considerarmos os recentes desastres climáticos e ambientais cada vez mais graves, como a poluição da água, do solo e do ar, a demanda e a pressão sobre os recursos naturais são grandes. Quando aumenta a expansão urbana e áreas agrícolas, a pressão de cobertura vegetal natural é o berço de muitas pessoas, espécies domesticadas. O centro de origem, ele é o local onde as espécies se originaram e evoluíram. As espécies pertencentes a um local específico e foi adaptada, evoluída para um outro local para se ter benefícios econômicos e exploração dessa cultura. Os centros de diversidades os locais com maior variabilidade da espécie. O centro de origem ele pode ter desaparecido migrando de espécies. Vamos supor, uma diversidade, ela tem uma espécie tem uma variabilidade muito alta. Ela suporta em clima temperado, um solo com baixa fertilidade, ele pode suportar um com alta fertilidade, ele pode suportar um solo tanto ácido quanto alcalino, entre outros. Gradualmente, os centros dessa mutação de espécies, variedades em seus respectivos centros de origem, de genes, são importantes para os seres humanos, estão desaparecendo. Domesticação das plantas. As espécies domesticadas, elas apresentam uma série de modificações morfológicas quando comparadas com os seus ancestrais selvagens. Devido a isso, essas modificações podemos citar como perda de dormência de sementes, aumento do tamanho de frutos e sementes, mecanismo de dispersão ineficientes, como vagens indecentes, por exemplo, hábito de crescimento mais compacto. Por quê? Na agricultura, você precisa que o crescimento dela seja compacto e de forma apical, que ela cresça para cima. Porque você vai ter um número de plantas por metro muito maior, ou seja, a produtividade vai ser maior. Ou seja, o crescimento para cima não vai interferir em nenhuma das espécies laterais, claro, com todas padronizadas, nenhuma disputando luz com a outra para efeitos de fotossíntese. Esse hábito de crescimento ele precisa ter uma uniformidade, ou seja, uma planta não pode crescer maior que a outra. Uma redução de substâncias tóxicas, que como nós seres humanos não podemos ter nenhuma substância tóxica, porque senão vamos erradicar a espécie, né? Aumento do número de sementes por inflorescência. Agora, do ponto de vista genético, a evolução é qualquer alteração das frequências alélicas da população, visando torná-la mais adaptada.
No caso da domesticação das plantas, os vegetais foram modificados para torná-los mais adaptados ao homem. Os principais fatores genéticos envolvidos neste processo foi o processo de domesticação são mutação, hibridação, interespecífica, hibridação interespecífica, é, poliploidia e seleção artificial. Estes são os principais fatores genéticos que são envolvidos. Ao adquirir um hábito da agropecuária, o homem foi domesticado e selecionando as espécies para o meio ambiente que ele habitava. Como condomínio desses recursos genéticos e com o aprendizado também, com o tempo de uso como moeda de troca, surgiu a necessidade de colecionar espécies vegetais, animais e micro-organismos para uso naquele momento ou futuramente. A importância do conhecimento do sistema reprodutivo do melhoramento genético. Bom, a necessidade do conhecimento do sistema reprodutivo para esse desenvolvimento de programas de melhoramento genético, já que é fundamental, já que a endogamia e os acasalamentos ao acaso influenciam diretamente na estrutura genética das populações. Além disso, a endogamia pode causar uma depressão endogâmica em caráter de importância econômica, reduzir a variabilidade genética dentro das famílias e aumentar a variabilidade entre as famílias. Por isso que é muito importante você ter esse conhecimento do sistema reprodutivo de uma planta que você vai ou domesticar ou vai induzir uma característica específica nela que é de seu interesse, de interesse da sua região, para que você não cause diversos problemas acarretados pelo meio desse sistema reprodutivo. Então é muito importante ter esse conhecimento detalhado sobre esse sistema reprodutivo.